Senhor, Ele vai usar os improváveis, os que não são, como diz a palavra, para confundir os que são. Não se intimide. Se o Senhor tem um ministério, um chamado na sua vida, não se intimide por causa das circunstâncias à sua volta, ou por causa do que você vê nas pessoas, do que você vê em si mesmo. Não se intimide por conta disso, porque o Senhor vai usar, é isso mesmo, é quem não é capaz. Ninguém vai se gloriar diante do Eterno naquele dia, diz a palavra. Ninguém vai se gloriar. Shabbat Shalom, tema da mensagem para esta parashá, ou para estas parashot, é prestação de contas. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua, eu coloco diante de Ti as nossas vidas. Eu Te dou graças pela Tua palavra, Pai bondoso. Eu Te dou graças pela revelação que o Senhor deseja nos entregar, me entregou esta semana. E eu peço ao Senhor, fala conosco, me capacita a transmitir isto, Pai. Essa importante mensagem para este dia, para a nossa unidade, para nosso crescimento como povo unido do Senhor, no nome de Yeshua. Eu dependo de Ti. Dá-nos ouvidos para Te ouvir, ministra aquilo que talvez eu não escrevi, aquilo que o Senhor deseja entregar neste momento. Pai, faça aquilo que o Senhor desejar, eu lhe peço, no nome de Yeshua Mashiach. Alcança cada coração, cada vida. Não nos deixe, Senhor, voltar aos nossos lares ou permanecer este Shabbat sem uma palavra de direção pessoal, específica para cada um e também de maneira coletiva para toda esta casa. Nós dependemos do Senhor, eu dependo de Ti. Usa a minha voz, a minha boca nesta manhã, nesse shacharit de Shabbat, eu lhe peço. No nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Então, o tema da mensagem é a prestação de contas. Esta semana nós lemos duas parashot, Parashá Vayechel, e reuniu, e Pekudei, registros. Na primeira porção, nós tivemos um enfoque na ação coletiva do povo, na importância da unidade, no momento ali de construir o Mishkan, os objetos sagrados. E essa parashá vai detalhar toda a construção e feita pelo povo, liderado por Betzalel, como nós lemos, e Oholiav, Betzalel que pertencia à tribo de Yehudá, e Oholiav à tribo de Dan. Enquanto na parashá Pekudei, registros, nós vemos de forma detalhada tudo que foi ofertado para o Mishkan e também a sua montagem descrita que foi feita por Moshe. E nós lemos também isso em Shemot, capítulo 38, versículo 21. Enquanto eu li essas porções, eu pude perceber ali, e claro, isso é algo que vem do Eterno, alguns detalhes que poderiam causar confusão, apesar da Torá não relatar que isto aconteceu. Mas ainda assim ficou registrado para nós. Por exemplo, eu quero ler com os irmãos Shemot capítulo 38, se vocês puderem abrir, nós vamos acompanhar juntos. Shemot capítulo 38, nós vamos ler a partir do versículo 24, que diz assim: todo ouro usado para preparar os utensílios necessários para a obra do santuário, o ouro da oferta, pesou 29 talentos e 730 shekalim, 875 quilos no total, usando-se o shekel do santuário. A prata, dada pela comunidade, pesou 100 talentos e 1.775 shekalim, 3.016 quilos, usando-se o shekel do santuário. Isso equivale a um beca por pessoa, isto é, meio shekel, usando-se o shekel do santuário por pessoa com 20 anos de idade ou mais, contadas no censo, 603.550 homens. Os 100 talentos de prata foram usados para moldar os encaixes do santuário e os encaixes da cortina, uma centena de encaixes feitos com 100 talentos, um talento, 30 quilos por encaixe. Os 1.775 shekalim foram usados para fazer ganchos para as colunas, para revestir seus capitéis e fazer pendedores para eles. Então detalhou quanto de prata foi doado e aonde foi usada o peso ali
a prata aqui obtida pelas ofertas. Versículo 29. A oferta de bronze chegou a 2.122 quilos. Ela foi usada para fazer os encaixes da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a grelha de bronze, todos os utensílios do altar, os encaixes do pátio ao redor, os encaixes do portão do pátio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. Quando nós lemos ali no versículo 24, quando falando o tanto de ouro que chegaram a pesar, que no caso de 875 quilos, nós não temos os detalhes de onde esse ouro foi usado. Nós não temos os detalhes, diferente da prata e do bronze, que é detalhado onde a prata foi usada, onde o bronze foi usado. E eu fiquei pensando para as pessoas que estavam ali ouvindo aqueles registros que estavam ali sobre a liderança, como nós lemos no capítulo 38, versículo 21, a liderança de Itamar, o filho de Arão. Eles poderiam perguntar: por que o metal mais precioso não tem o seu registro de uso descrito para nós? Por que só foi especificado aonde a prata e aonde o bronze foi usado? Isso poderia gerar algum tipo de desconforto, algum tipo de desconfiança neles. Quando nós lemos no capítulo 35, se os irmãos puderem voltar um pouco, capítulo 35, versículo 20 em diante, na Parashá Vayelech, vai dizer assim: em seguida toda a comunidade do povo de Israel saiu da presença de Moshe, e aqueles com o coração comovido e com o espírito disposto trouxeram uma oferta a Adonai para a obra na tenda do encontro, para o serviço nela e para as roupas sagradas. Aí vai começar a detalhar, versículo 22. Tanto homens quanto mulheres contribuíram. Todos os que tinham o coração disposto trouxeram anéis para usar no nariz, brincos, selos em forma de anéis, cintos, todos os tipos de joia de ouro. Todos trouxeram uma oferta de ouro a Adonai, e todo que possuía fios de cor azul, púrpura, escarlate, linho fino, peles tingidas de carneiro ou couro fino trouxe-os. E quem possuía prata ou bronze trouxe sua oferta a Adonai, e quem possuía madeira de acácia adequada para a obra também a trouxe. Todas as mulheres hábeis em fiar começaram a trabalhar e trouxeram seus produtos: fios de cor azul, púrpura, escarlate e linho fino. Da mesma forma, as mulheres com o coração comovido dispuseram de sua habilidade em enfiar os pelos de cabra. Versículo 27, os líderes trouxeram as pedras de ônix e as pedras de encaixe para o colete ritual e o peitoral, as especiarias, o azeite para iluminar, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Assim, a conclusão: todo homem e toda mulher do povo de Israel com o coração impelido contribuíram de alguma forma para a obra de Adonai, que Adonai ordenara por intermédio de Moshe, e trouxeram a Adonai uma oferta voluntária. Outra coisa que eu pude notar aqui, que os últimos a serem citados, a trazerem as suas ofertas, foram os líderes, os que estavam à frente do povo. E eu comecei a notar essas questões porque o Senhor começou a me ministrar. Olha só, puxa, a liderança que deveria dar o exemplo foi o último a apresentar suas ofertas. Será que era a única coisa que estava faltando? Era o que sobrou para eles ofertarem? Não sabemos. A Torá não dá o detalhe disso, só coloca eles por último aqui, na hora de apresentar as ofertas. E um último ponto que eu quero ressaltar aos irmãos é que a ordem descrita, a ordem da construção que foi feita, descrita nessas porções, foi diferente em relação à Parashá Trumá. E foi justamente a Parashá que o Senhor, ministrou usando a minha vida, que eu pude trazer a Drashá. Então já estava fresco na minha memória, porque nós estudamos sobre a ordem de construção dos objetos sagrados. Naquele Shabat nós falamos da mesa, do Shulchan, que foi o segundo objeto a ser ordenado pelo Eterno para que fosse construído. Nós falamos da importância da mesa, porque ela vem antes da menorá, inclusive. Nós costumamos sempre ir na direção da menorá, da Ruach HaKodesh, mas nós não queremos passar pela mesa, onde nós tratamos e somos tratados, e porque ninguém quer passar por nenhum tipo de vergonha ou vexame. Ainda como nós, neste Shabat, último Shabat do mês, pedimos que seja um mês que não haja nenhum tipo de vergonha ou vexame, não é? Então, naquela parashá, naquela porção, nós lemos que foi
entregue ali para Moshe na seguinte ordem: primeiro a arca, depois a mesa, depois a menorá, depois o tabernáculo, né, como se o Senhor estivesse fazendo de dentro para fora. E quando eu falo tabernáculo, estou falando das cortinas, as coberturas, as armações, e também o véu que separava o santo lugar do santo dos santos, e também o véu que era a entrada para o tabernáculo, que separava o tabernáculo do pátio. Depois do tabernáculo, o Senhor falou sobre o altar de holocaustos, e aí depois ele falou sobre o pátio, que eram suas colunas e as suas tapeçarias que cercavam o Mishkan, o tabernáculo. Na Parashat Tetzaveh, o Senhor fala das vestes sacerdotais e do altar de incenso. E na Parashá da semana passada, Kitissá, ele vai falar da pia de bronze usada para lavagem ali, e o óleo da unção e o incenso. E hoje, nesta porção da Parashá Vayechel, eles iniciaram o trabalho não pela arca, ou a mesa, ou a menorá, mas pelo tabernáculo. Quero ler com os irmãos capítulo 36, ainda em Shemot. Nós vamos ler o versículo 8. Diz assim: logo após eles terem a oferta, não é? Versículo 8. Todos os homens habilidosos que trabalhavam lá edificaram o tabernáculo, usando as 10 cortinas de linho fino torcido, de tecido azul, púrpura e escarlate. Foram feitos também querubim trabalhados por um artesão experiente. E vai seguir aqui toda a descrição do tabernáculo. No capítulo 37 e no capítulo 38, vai descrever que Betsalel construiu, eu não vou ler o capítulo, senão nós vamos nos estender muito aqui, mas Betsalel, ele começou a construção então pela arca. Depois ele foi para a mesa e menorá. Em seguida ele foi para o altar de incenso, que seria o 8º item descrito pelo Eterno. Depois ele foi para o óleo da unção e do incenso, o 10º item descrito, se nós pegarmos a ordem anterior. Depois ele foi para o altar do holocausto, que seria o 5º. Depois a pia de bronze, o 9º. E depois ele fez o pátio, que é as suas colunas e tapeçarias, o 6º. E somente na Parashá Pekudei, a última de Shemot, nós vemos as vestes sacerdotais, que foi o 7º item. Isso também poderia ter suscitado questionamentos. Por que Betsalel, que foi separado pelo Eterno, junto com Holiav, por que eles não fizeram as coisas na ordem exata que o Senhor ordenou fazer? E eu estava orando sobre isso. E se nós passarmos fizermos uma análise da nossa vida, de como tem sido até aqui, nós percebemos, irmãos, que muito do que o Senhor nos pediu para fazer, nós fizemos tudo fora de ordem. Que o tempo todo nós estamos interpretando mal o que Ele fala, nós estamos invertendo as coisas. Olha, nossa vida ela é cheia de mal entendidos. Não é? Nós temos dificuldade para nos comunicar uns com os outros. Uma pessoa fala uma coisa, a outra entende outra, e aí você pensa que a pessoa te entendeu, ela não entendeu nada, e você até pergunta: você entendeu o que eu falei? Eu entendi, está tudo certinho. Quando você vê: mas eu não te falo que você me entendeu? Não, mas eu tinha entendido então outra coisa, né? E com o Eterno a mesma coisa, o Senhor vai nos ordenando e a gente coloca como prioridade coisas que não são prioridade, e nós estamos pensando que estamos fazendo tudo certo quando não estamos. E o Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso, porque mesmo com todas as nossas limitações e falta de ordem nas prioridades do Eterno, o Senhor continua trabalhando com as nossas vidas. Nessa mesma porção, no capítulo 39, eu quero ler com os irmãos, versículo 42, vai estar escrito assim: o povo de Israel realizou todo o trabalho como Adonai ordenara a Moshe. Moshe viu todo o trabalho, e ei-lo ali, eles o fizeram exatamente como Adonai ordenara, eles o fizeram, e Moshe os abençoou. Adonai disse a Moshe: no primeiro dia do primeiro mês você deve armar o tabernáculo Mishkan e a tenda do encontro. Nós vamos agora para o versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro
encontro. E a glória de Adonai encheu o Mishkan, no tabernáculo. Moshe era incapaz de entrar na tenda do encontro, pois a nuvem permanecia sobre ela e agora a glória de Adonai preenchia o tabernáculo. Quando a nuvem era retirada de cima do tabernáculo, o povo de Israel prosseguia com a viagem. No entanto, se a nuvem não fosse removida, eles não continuavam a viagem até o dia em que ela fosse removida, pois a nuvem de Adonai estava sobre o tabernáculo durante o dia, e havia fogo na nuvem à noite, para que toda a casa de Israel pudesse vê-la em suas viagens. Por que tudo isso então ficou registrado para nós, meus irmãos? Porque o Senhor, ele nunca foi de ocultar os defeitos das pessoas nas Escrituras. Pelo contrário, ele sempre que você vai ler de um grande homem, uma mulher do Senhor, o Eterno geralmente vai relatar os piores momentos dele também, para mostrar que ninguém vai acertar em tudo. Mesmo o homem segundo o coração do Eterno, como Davi, teve os seus problemas, Abraão teve os seus problemas. Se nós lermos com atenção, o Eterno deixa sempre registrado que nenhuma pessoa aqui na terra é perfeita. Por que ele deixa isso para nós? Porque ele sabe que nós tendemos a olhar não para os nossos problemas, mas para os defeitos e problemas nos outros. E isso faz com que nós nos distanciemos. E a palavra é muito clara quanto à questão da unidade, porque nós não podemos fazer nada sozinhos, distantes uns dos outros. Quando eu estudava e o Senhor falou sobre prestação de contas, é porque muitas vezes nós estamos nos levantando assim uns com os outros. Nós queremos que as pessoas prestem contas da vida delas e de como elas estão conduzindo as coisas. E todos os lugares que nós formos, nós somos muito tentados a analisar e avaliar tudo. Analisar e avaliar tudo. E conforme a nossa convivência vai se estendendo, os dias vão passando, nós tendemos a fazer isso com mais severidade. É como se nós não alimentássemos a nossa paciência, a nossa mansidão. Parece que tem um tanque que vai acabando com o passar do tempo e a gente não reabastece aquilo. O Eterno, Ele escolheu trabalhar conosco apesar das nossas limitações e defeitos, porque o Senhor poderia fazer descer um tabernáculo do céu se Ele quisesse. Ele poderia fazer surgir do nada como Ele fez com os céus e a terra, se Ele quisesse. Mas Ele escolheu e tem escolhido até hoje entregar nas nossas mãos os seus planos para nós trabalharmos juntos com Ele, naquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos, Ele tem feito. Não é? Ele olha para nós, Ele sabe de todos os nossos problemas, todos os nossos defeitos. E ainda assim Ele tem escolhido trabalhar conosco, meus irmãos. Ele tem feito assim. Esses registros servem para nos mostrar que somente Ele faria tudo perfeitamente e que nós ainda temos muito a aprender. Ele nos chama, ainda que tenhamos limitações, como Ele chamou Abraão para ser pai de multidões quando ele não podia ter filhos. Ou Ele chamou Moshe para conduzir um povo, para ser líder, e ele se achava totalmente incapaz por conta dos seus problemas para falar bem, talvez a eloquência. Alguns falam que ele tinha problema, que ele era gago, nós não sabemos muito bem se ele já não falava bem o idioma do povo, por ter ficado tanto tempo em Midian, não sabemos. Nós teorizamos o que acontecia com Moshe, mas ele foi tão enfático nisso: Senhor, eu não sei falar bem, levanta outro, eles não vão me ouvir, que o Senhor teve que levantar o irmão dele, Arão, para falar, para ser o profeta, o porta-voz dele. Mas o Senhor, Ele não se intimida, como o Rosh Carlos sempre cita aqui, o Eterno, Ele sabe de tudo isso, Ele não tem medo, Ele não se intimida com todos os nossos problemas, e Ele quer que sejamos como Ele. Porque uma coisa que nós fazemos é olhar para nossa volta, tudo que tem de problema e errado, a gente se intimida. Eu vou ficar aqui, eu vou nada. Eu vou continuar nesse negócio, eu vou nada. Isso aqui tem muita chance de dar errado. Meus irmãos, se tem uma coisa que tem chance de dar errado, somos nós. Longe do Senhor, é o que mais tem chance, é isso. Vai dar errado. Se nós olharmos para o grupo, qualquer grupo que queira servir o Eterno, qualquer grupo que queira servir o Eterno, se nós olharmos com os olhos do adversário, nós vamos dizer como ele diz: isso aqui vai dar errado. Porque ele faz isso. Ele olha procurando os defeitos para acusar diante do Eterno.
Ele olha procurando defeitos para acusar diante do Senhor. Isso aqui vai dar errado. Eles estão cheios de problemas. E o que vai nos fazer, então, conseguir a aprovação? É se nós entregarmos nosso coração em arrependimento. O Eterno, ele foi muito claro. Eu quero ler com os irmãos em Tehillim 95. Salmo 95, nós cantamos esse salmo todas as noites de Shabbat, no Kabbalah Shabbat. Sempre termos fresco em nossas memórias. Tehillim 95, nós vamos ler o versículo 7 em diante. Porque Ele é nosso Deus, nós somos o povo, somos seu povo, em seu pasto, ovelhas sob o seu cuidado. Aleluia. Se tão somente hoje vocês ouvissem sua voz, e aí o Eterno vai falar, não endureçam o coração como fizeram em Merivá, como fizeram naquele dia em Massá no deserto, quando seus pais me puseram à prova. Eles me desafiaram, ainda que tivessem visto minha obra. Por 40 anos eu me aborreci daquela geração. Eu disse, este é um povo cujo coração se desvia, que não entende meu modo de agir. Por isso, portanto, jurei em minha ira que eles não entrariam em meu repouso. É um povo que endureceu o coração. O Senhor sabe de todos os nossos problemas, sabe, irmãos? A questão é se a gente vai endurecer o coração quando Ele falar conosco. Caim é sempre um exemplo disso para nós. O Senhor foi falar com ele. O Senhor foi falar com ele. E o que o Eterno espera quando Ele vai falar com alguém? Que a pessoa não endureça o coração. E Caim endureceu o seu. Caim endureceu o seu coração. E eu acho interessante porque o Eterno não ia ficar com o povo no deserto, porque Ele falou assim, se eu ficar com vocês eu vou destruí-los. Mas Moshe clamou ao Senhor e falou, se o Senhor não for conosco, não nos envie, nem nos faça sair daqui. E aí o Eterno então aceitou, atendeu ao pedido dele e foi. E o Eterno vai até o fim. Até o fim. Ele foi. Eu fiquei 40 anos aborrecido com aquela geração. Ele ficou com o povo aqueles 40 anos. Ele cumpre a palavra dele. E se o Senhor tem uma palavra para você fazer algo e você está se intimidando pelas coisas que você está vendo à sua volta, saiba que o Eterno não se intimida. Ele não se intimida. O Eterno não tem medo. Ele não tem medo. Moshe é um grande exemplo disso, porque ele falou, Senhor, toma este povo como teu. Talvez nós, no lugar de Moshe, olhássemos o povo se desviando, fazendo ali o bezerro de ouro, fala, isso aqui vai dar errado, vai dar muito errado isso aqui. Tem todos os sinais para nós voltarmos atrás, para o Senhor fazer de mim uma nação, quem sabe? Não é? Nós poderíamos fazer isso. Enquanto eu lia essa porção, outra coisa que poderia ter suscitado algum tipo de questionamento. O Senhor levantou um judeu, um Yehudi, alguém que pertencia à tribo de Yehudá, foi daí que veio a palavra judeu, Betsalel. E um danita, um homem que pertencia à tribo de Dan, de nome Oholiab. Eles foram levantados para liderar a obra ali do Mishkan. E aí nós poderíamos perguntar, Senhor, o Senhor levantou alguém da tribo de Judá, tudo bem, mas levantar logo da tribo de Dan, juízo, julgamento, o Senhor não poderia levantar de outra tribo não, uma tribo melhor, não sei, que fosse filho de uma das mulheres e não de uma das servas das mulheres, olha, Yehudá, segundo a tradição, o estandarte, a bandeira ali da tribo é um leão, mas Dan, alguns dizem que é uma serpente, uma cobra. Será que é isso mesmo? O Senhor levanta quem Ele quiser, meus irmãos. Ele não tem medo, Ele não se intimida por causa da aparência, por causa do que os outros falam. Irmãos, daqui a pouco nós vamos querer que o Eterno preste contas da vontade dEle. Sabe? E nós tendemos a fazer isso porque
Nós temos muitas vezes uma fórmula do que vai dar certo, e o Senhor não faz isso. O Senhor não faz isso. O Senhor escolheu guardar Yeshua, nós sempre citamos isso aqui, né? Guardar Yeshua no Egito. Com Yaakov também foi assim. Yaakov não queria descer para o Egito, e o Senhor falou com ele: olha, eu vou descer com você para o Egito. Eu vou com você até lá. Porque o Senhor vai te levantar e vai te enviar a um lugar que talvez você não vai querer ir. Vai te ordenar a fazer algo que você não vai querer fazer, que você vai olhar e você diz: isso aqui, para mim, isso aqui vai dar errado. Vai dar errado isso aqui. Mas isso são palavras do adversário, que sempre está proferindo mal sobre as nossas vidas, dizendo que a gente não vai dar certo. Que não vai dar certo, que não vai dar certo, que olha o que está acontecendo, aquela pessoa não está qualificada. Todo o tempo. Todo o tempo. E aí nós temos que escolher a quem nós vamos dar ouvidos. Nós temos de ouvir o Eterno, meus irmãos. Imagina se eu ouvisse o que o adversário fala, eu nem estaria aqui. Nós temos que ouvir o Senhor. O Senhor escolhe restaurar a todo aquele que se volta em arrependimento. Ele nos ensinou isso por meio do profeta Ioná, porque o profeta Ioná, o profeta Jonas, ele não queria sequer pregar em Nínive. Ele não queria nem pregar lá. E quando ele pregou na cidade, diz a palavra que ele se sentou em um lugar à distância e ficou vendo para ver o que ia acontecer. Então, nós somos muito provados nessa questão de como o Senhor vai fazer a obra dele, do que ele vai fazer, não é? Se nós lemos as escrituras sobre Caleb, 2 daquela geração, 2 entraram para a terra prometida, Caleb e Yehoshua, que era Caleb e Josué. O que a palavra diz sobre Caleb? Que nem filho de Israel ele era. Eu quero ler com os irmãos Números capítulo 32, Bamidbar, capítulo 32, nós vamos ler o versículo 12. Que diz assim: exceto Caleb, eu vou ler do versículo 11. Versículo 11: nenhum membro do povo de mais de 20 anos, saído do Egito, verá a terra que jurei a Abraão, Isaac e Jacob, pois eles não me seguiram sem reservas. Seguir o Senhor sem reservas. É o que o Senhor tem falado conosco nos últimos dias. Exceto Caleb, o filho de Efuné, o Quenezi. Nós vamos ler de onde vieram os Quenezim, os quenezeus. E Yehoshua, o filho de Num, pois estes seguiram Adonai de todo o coração. Eram perfeitos? Com certeza não. Com certeza não. Mas eles seguiam ao Senhor sem reserva. Senhor, eu estou com esses problemas, me ajuda. O que a gente faz geralmente? Fica reservando. Segue o Senhor com reservas. Vamos ler sobre os quenezeus, Bereshit capítulo 15, versículo 18. Gênesis capítulo 15, versículo 18. Diz assim: nesse dia Adonai estabeleceu uma aliança com Abraão. Dei esta terra a seus descendentes, desde o vale do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, as terras do Queni, do Quenezi, os quenezeus, do Cadmoni, do Iti, do Perizi, do Refaim, do Emori, do Kenani, do Girgashi e do Ivusi. Se Caleb não escolhesse pelo Senhor, ele seria uma das nações lá destruídas por conta do seu mau procedimento. Quem que o Senhor não pode alcançar? Geralmente é a gente que define isso. Não, aquele lá não vai se converter, não. Aquele lá não tem jeito. E nós não... O Eterno, Ele é o Todo-Poderoso. Nada é impossível para Ele. Nada. Eu fico pensando, quem do povo de Israel pensaria que Moshe voltaria como libertador? 40 anos depois. 40 anos depois, ele voltaria como libertador. Alguém que saiu, que fugiu.
voltaria 40 anos depois como libertador. O Senhor, ele vai usar os improváveis, os que não são, como diz a palavra, para confundir os que são. Não se intimide. Se o Senhor tem um ministério, um chamado na sua vida, não se intimide por causa das circunstâncias à sua volta, ou por causa do que você vê nas pessoas, do que você vê em si mesmo. Não se intimide por conta disso, porque o Senhor vai usar isso mesmo, é quem não é capaz. Ninguém vai se gloriar diante do Eterno naquele dia, diz a palavra. Ninguém vai se gloriar. Ninguém. O Senhor vai chamar quem não é. Uma das histórias que mais nos ensina, nós lemos isso todo Shavuot, toda a celebração, é a de Ruth. Eu estou lendo as escrituras e eu terminei o livro de Shoftim, e aí eu fui para Ruth, que acontece no mesmo período, né, nessa semana. E eu quero ler com os irmãos o capítulo 2, versículo 10, o que a palavra nos diz sobre esta mulher. Se você está com a Bíblia Judaica completa, está na página 1060. Ruth capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 10, que diz assim: Ela caiu sobre seu rosto, prostrando-se, e lhe disse: por que demonstra tanto favor por mim? Por que me dá atenção? Afinal, sou apenas uma estrangeira. É ela mesmo definindo a sorte dela. Eu não mereço isso. Boaz lhe respondeu: ouvi a história inteira, tudo o que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido, incluindo o fato de ter deixado seu pai e sua mãe, e até onde nasceu, para dirigir-se a um povo de quem antes nada sabia. Que Hashem, Adonai, a recompense pelo que fez. Que você seja recompensada de forma plena por Adonai, o Elohim, o Deus de Israel, sob cujas asas você se refugiou. Então, ela era uma moabita. Quem diria que uma moabita seria alguém na linhagem do rei Davi, na linhagem de Yeshua? Acredito que ninguém. Mas ela escolheu se refugiar sob as asas do Eterno. Ainda em Ruth, capítulo 4, versículo 3, diz assim: então Boaz disse ao parente resgatador: o pedaço de terra que pertencia ao nosso parente Elimelech está à venda por Naomi, que voltou da planície de Moab. Considerei que deveria falar a você sobre isso e dizer: compre-o na presença do povo, sentado aqui na presença dos líderes do meu povo. Se você quiser redimi-la, faça-o. No entanto, se não a redimir, diga-me, para que eu saiba, pois não há ninguém mais na linhagem para redimi-la, e eu estou logo depois de você. Então está falando do pedaço de terra, tudo bem? Aí ele falou o quê? Eu quero redimi-la. Então Boaz disse: no mesmo dia que você comprar o campo de Naomi, compre também Ruth, a mulher de Moabe, a mulher do filho morto, a fim de suscitar no nome do morto um herdeiro para a sua propriedade, conforme diz na Torá. E o resgatador disse: não, eu não poderei resgatá-la para mim. Mudou de ideia, irmãos. Pois poderia pôr em risco a minha herança. Essa mulher vai tomar uma parte do que é meu. Fique você com o meu direito de resgatador, pois não poderei resgatá-la. No passado, procedia-se desse modo em Israel para validar todas as transações envolvendo resgate e transferência. O homem tirava o sapato e o dava à outra parte. Esta era a forma de atestar em Israel. Assim o resgatador disse a Boaz: compre para você. E tirou o sapato. E Boaz dirigiu-se aos líderes e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que estou adquirindo de Naomi tudo que pertencia a Elimelech e todas as suas posses, as posses de Quilom e Mahlon. Também estou recebendo por mulher Ruth, a mulher de Moab, a mulher de Mahlon, a fim de suscitar no nome do morto um herdeiro para a sua propriedade, para que o nome do morto não seja eliminado dentre seus parentes e do portão de seu lugar. Vocês são testemunhas hoje. Até aqui. Irmãos, nós tendemos a fazer o quê? Isso aqui está errado. Não, isso aqui está estranho esse negócio. Está estranho, não quero não. E muitas vezes o Senhor vai ter para nós realizarmos sim, ainda que tudo esteja dizendo o contrário.
Se você lê a Paraxá, você fala, está tudo fora de ordem, não foi assim que o Senhor instruiu. Ou como assim, o ouro não está relatado, cadê, onde foi usado esse ouro? Imagina essas pessoas perguntando isso. O peso é esse, mas onde foi colocado esse ouro aqui? Tudo, irmão, se nós quisermos motivos para desistir, nós vamos achar. Motivo para reprovar os outros, nós vamos achar. Motivo para nos reprovarmos, nós vamos achar. Sempre nós vamos achar. Sempre. E muitas vezes, nós estamos encontrando porque o adversário está colocando na nossa cabeça. Com ou sem razão. Ele vai colocar na nossa mente. Motivos para desistir, motivos para recuar, motivos para não fazer o que o Senhor deseja. Para não fazer como Caleb, que seguiu o Senhor de todo o coração, sem reservas. Sem reservas. Não importava se ele não era judeu. Não importava. Não importa se é ou não é judeu. É o teu coração. É o teu coração que o Senhor está pedindo. Não importa. O Senhor está chamando as suas ovelhas. Não importa de qual nação. Está chamando os seus filhos de volta. Quefa foi levantado para visitar um homem que orava. Esse homem não era judeu. Esse homem não era judeu, mas ele estava orando. E o Senhor vai ouvir a oração de todas as bocas. Todas as bocas. Eu quero ler o texto com os irmãos de Atos. Capítulo 10, versículo 1. Esse texto que fazem tanta confusão. Vamos ler juntos. Diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, um oficial do exército romano. Um oficial do exército romano. Quem olha para esse homem fala inimigo. Está aí, ó. Inimigo do povo. Não basta ser romano, tem que ser oficial do exército também, que está oprimindo os judeus aqui. O que esse homem estava fazendo? Do regimento italiano, versículo 2. Ele era um homem devoto, um temente a Deus, bem como toda a sua casa. Ele contribuía de forma generosa para ajudar os judeus pobres e orava com regularidade a Deus. Certa tarde, por volta das 3 horas, ele viu nitidamente em uma visão um anjo, um malar de Deus, que se aproximou dele e disse: Cornélio. Cornélio olhou para o anjo atemorizado. Que é isso, Senhor? Ele perguntou. Suas orações, respondeu o anjo, e seus atos de caridade chegaram à presença de Deus, de modo que ele o tem em mente. Quantas pessoas o Eterno tem na sua mente? Que nós vamos olhar e falar, isso aqui é inimigo. Né? Eu me lembrei agora da Corrie ten Boom. O Senhor chamou ela, para onde? Para a Alemanha. Lugar onde ela esteve em um campo de concentração. Porque o Senhor tinha pessoas lá dele, alemães. Então, um judeu, irmãos, vê isso aqui, como assim? Os romanos estão nos oprimindo. Estão nos oprimindo. Mataram um dos nossos. E o Senhor tinha um deles em mente. Eu fico pensando, porque eu acredito que nem ele esperava. Que isso, Senhor? São suas orações. Seus atos de caridade chegaram à presença de Deus de modo que ele o tem em mente. A gente fica se desprezando, sabe? Quem sou eu para o Senhor ficar ouvindo minhas orações? Eu não sou nada. E o Senhor está ouvindo cada oração sua. Versículo 5. Agora mande alguns homens a Iafo, para trazerem um homem de nome Shimon, também chamado Quefa. Não, é só acharia que prega para os gentios. Não, Quefa. Ele está na casa de Shimon, o curtidor de couro perto do mar. Assim que o anjo que lhe falava foi embora, Cornélio chamou 2 dos seus escravos domésticos e um soldado auxiliar, um homem piedoso, e lhes contou tudo e os enviou a Iafo. Ele obedeceu, vai lá e faz. Não, mas se você delirou, né? Já vem as dúvidas. Obedeça o que o Senhor te falou. Versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles ainda estavam a caminho,
e se aproximavam da cidade, Quefa subiu ao telhado da casa para orar. Ele sentiu fome e quis algo para comer, mas enquanto preparava a refeição, ele caiu em êxtase, no qual viu o céu aberto, e algo parecido com um grande lençol estava sendo baixado até pelos 4 cantos. Nele havia todas as espécies de animais, quadrúpedes, criaturas rastejantes, aves, ariscas. Então uma voz lhe disse: levante-se, Quefa, mate e coma. Mas Quefa disse: não, Senhor, de jeito nenhum, jamais comi algo impuro ou treife. Treife é um animal despedaçado que também a Torá proíbe de comer. A voz lhe falou pela segunda vez: pare de tratar como impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi levado de volta ao céu. Uma visão dessa dá para entender? Não dá para entender nada. Tem que esperar. Tem coisa que você não vai entender nada. Tem que esperar. Tive um sonho, tive uma visão, o Senhor há de falar comigo do que significa isso. Quefa não pegou esse sonho e foi logo em seguida comer porco. Não está escrito isso, meus irmãos. Tem que esperar o Senhor trazer a revelação. Versículo 17, Quefa ainda estava refletindo profundamente sobre o significado da visão que tivera, quando os homens enviados por Cornélio, oficial romano, tendo perguntado onde era a casa de Shimon, pararam junto à porta e chamaram e perguntaram ao Shimon, conhecido por Quefa, estava hospedado ali. Enquanto a mente de Quefa ainda estava ocupada com a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens estão procurando por você. Levante-se, desça e não receie ir com eles, porque eu mesmo os enviei. Por que o Senhor vai falar isso? Porque ele ia recear. Ele ia ficar com medo de ir com eles. Como assim? Com romanos? Para a casa de romano? Versículo 21, por isso Quefa desceu e disse aos homens: vocês estão procurando por mim? Eis-me aqui. O que os trouxe a este lugar? O que vocês estão fazendo aqui? Eles responderam: Cornélio, ele é um oficial do exército romano. Imagina Quefa, o que ele deve ter sentido na hora. Eu, no lugar dele, frio na barriga. Exército romano na minha casa. Na hora você deve pensar o quê? Né? Senhor. E o que o Senhor falou para Quefa? Vai com eles. Então o Senhor está me entregando. Lembrou da palavra de Yeshua: um dia você vai ser levado para onde você não quer, vão te tomar, vão prender seus braços. Chegou a hora, Senhor. Chegou a hora, vai cumprir a profecia. Yeshua é mesmo profeta. Um homem justo e temente a Deus. Aí o frio na barriga começa a passar. Alguém tido em alta conta por toda a nação judaica. Foi-lhe dito por um santo anjo que você seja levado à casa dele para que ele ouça o que você tem a dizer. Por isso Quefa os convidou para serem seus hóspedes, e no dia seguinte se levantou, partiu com eles, acompanhado por alguns dos irmãos de Afo, e chegaram a Cesareia no outro dia. Cornélio estava esperando por eles. Ele já havia chamado seus parentes e amigos íntimos, já tinha uma galera lá. Assim que Quefa entrou na casa, Cornélio foi ao encontro dele e caiu prostrado a seus pés, mas Quefa o fez levantar-se e disse: levante-se, eu sou apenas um homem. Enquanto conversava com ele, Quefa entrou, encontrou muitas pessoas reunidas e ele lhes disse: preste atenção agora. Vocês têm conhecimento de que para um judeu ter uma associação menos formal com alguém que pertence a outro povo, ou mesmo visitá-lo, é algo que não deve ser feito. Entretanto, Deus me mostrou que não devo chamar nenhuma pessoa de vulgar ou impura. Por isso, quando fui chamado, vim sem levantar nenhuma objeção. Diga-me, então, por que você mandou me procurar? Nós vamos ler até aqui, porque eu quero enfatizar nisso. A obediência de Quefa e a revelação de que ele não poderia definir quem era ou não, quem podia ou não receber a palavra e quem ele podia ou não ver. Que quem definiria isso sobre a vida dele era o Eterno. Não é que ele ia sair falando a qualquer um, visitando qualquer um, mas se o Senhor mandasse, ele tinha que ir. Ele tinha que ir. Para nós finalizarmos, irmãos, o Senhor, ele vai levantar quem ele quiser para fazer o que ele quiser. O nosso papel é só obedecer. O Senhor, quando, por meio da palavra de Eliarro, disse que não haveria chuva, não haveria alimento, o Senhor manteve ele vivo usando uma mulher de Sidom, uma Sidônia. E o Senhor falou com ela.
Se os irmãos quiserem ler posteriormente, está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e 9. O Senhor falou com ela. O Senhor disse para Eliabe: eu falei com a mulher para ela te dar o que comer. E ela não era do povo de Israel. O Senhor vai falar com quem Ele quiser. O Senhor vai falar com quem Ele quiser. Ele vai usar quem Ele quiser na nossa vida. Então não despreze a você mesmo. Não fique se desprezando. Ah, não, eu não. Dá para mim, não. Eu não vou conseguir, não. Não tem outras pessoas. Levanta outro. Esse negócio de Moshe, ele é tão real, porque geralmente a gente fala isso. Ah, não, deixa o Senhor usar aquela pessoa lá. Não, deixa o Senhor levantar outra pessoa. Não, eu não. Deixa o Senhor falar lá. Não, já está acontecendo. E aí você fica adiando o projeto que o Senhor tem para a sua vida. Fica colocando para depois, o tempo vai passar. E aí um dia você talvez se arrependa. Ah, agora eu quero, Senhor. O Senhor fala, agora não dá mais. Você não vai conseguir fazer mais o que você conseguiria. Agora é outro projeto. Você quer? Ah, não, então não quero. Aí não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Sabe, a gente fica adiando, jogando para frente o que o Senhor está nos ordenando fazer hoje. Imagina se quer falar, Senhor, eu até vou, mas agora não. Ah, não, mas eles já estão aí na tua porta. Ah, não, manda eles vir outro dia. Irmãos, vocês acham que o Senhor ia mandar eles vir outro dia? Aquele tempo era tudo a pé. Era um dia de viagem. Um dia de viagem. Eles chegaram no dia seguinte, a palavra diz. Um dia de viagem. Então assim, a gente fica deixando passar as oportunidades que o Senhor tem para as nossas vidas. Ah, eu já errei muito nisso. Olha, vai lá, ministra tal lugar, faz isso aqui. Ah, não, vou não. Vou não, deixa para lá, não, vou não. Vou não. A gente fica falando não. E o Senhor muitas vezes quer que a gente faça alguma coisa. Dê um passo na direção. Ah, não, mas eu estou vendo tanta coisa que está estranha. Esse negócio de ouro que não está explicado. Essa ordem que não foi feita direito. Esse homem da tribo de Dan, que ele está fazendo ali. Essa cobra. Fica falando coisas e o Senhor vai usar quem Ele quiser. O Senhor vai usar quem Ele tem disponível. Que entregou o coração para Ele. Que entregou o coração para Ele. Um dia nós prestaremos contas. Daremos contas de tudo que nós fizemos aqui na terra. Diante do tribunal do Eterno. Diante dele. Aí sim. Aí sim. O que você tem feito com os seus dias? O que você tem feito com a palavra que o Senhor tem te dado? Responsabilidade. Nós temos de ter responsabilidade com o que Ele nos fala. Tenha força, não despreze. Se o Senhor está te chamando, não despreze. Se o Senhor está te chamando, não desista. Também não saia do caminho. Né? A gente quer mudar, um negócio meio nômade, né? Fica mudando, fica saindo do lugar. E muitas vezes o Senhor não tem isso. Às vezes é tempo de esperar e às vezes é tempo de mudar. Cabe a nós buscarmos a Ele e quando ouvirmos, obedecermos. Porque a gente já vai querendo uma resposta, né? Sabe quando você vai querendo uma resposta? Você já vai mais ou menos assim, Senhor, é para eu fazer isso? Eu já sei que não é, mas pode falar, Senhor. Você entendeu? E aí o Eterno fala o contrário. O que a gente faz? O que a gente vai fazer? O que você vai fazer quando você for contrariado? Então tenha isso em mente. Busque ao saber do Senhor qual é a vontade dele. Esses dias me perguntaram o que você faria, né? Se fizesse uma proposta para você, não sei, né? Olha, vai lá. Que hoje essa proposta é meio estranha, mas assim, morar em Israel, se fosse morar em Israel, mas assim, vamos supor que não tivesse tempo de guerra. E eu falei, olha, antes eu tinha muita vontade de morar em Israel. Depois que eu fiquei lá, né, peguei Covid lá, fiquei 19 dias lá, eu voltei meio assim, ó, não sei se eu quero morar aqui não. De qualquer forma, se tivesse uma proposta desse tipo, eu ia orar. Porque eu descobri uma coisa, até por conta dessa experiência que nós tivemos na viagem. Eu não sei o que é bom para mim. Eu não sei o que é bom para mim. Eu penso que eu vou fazer um negócio e eu vou ficar feliz com aquilo e aí não fico feliz com um negócio que eu pensei que ia ser o sonho da minha vida. Então, eu descobri que se eu entregar tudo para o Eterno, Ele vai fazer e eu não vou ter nenhum peso na consciência, não vou ter nada, né? Não vai ser pesado, porque afinal de contas, Senhor, eu estou aqui, eu estou fazendo a Tua vontade. E outra coisa, uma vez a Carol falou isso para mim, ela falou, eu sei que a nossa família só funciona porque a gente tem o Eterno aqui. Senão já tinha acabado, no primeiro ano de casamento nós íamos divorciar. Então assim, eu descobri que não importa a proposta, eu tenho que orar. Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Se for, eu vou. E eu sei que eu vou ser feliz. Se não for, eu posso até ir.
eu não vou ser feliz. Ah, mas eu fiz tudo até aqui do meu jeito até hoje. O Senhor é poderoso para corrigir todas as coisas, mas eu acho que é melhor a gente caminhar no caminho certo do que caminhar no caminho que tem que ficar toda hora corrigindo, né? Toda hora você está tendo que endireitar. Imagina que o Senhor quer que você chegue aqui, mas você fica fazendo assim, ó. Sabe? Você está o tempo todo andando um pouquinho, aí você nunca chega no lugar. Eu prefiro que daqui em diante, não é? Para quem nunca orou para fazer alguma coisa, ou tomar alguma decisão, que daqui em diante então seja o Senhor a dar a direção. Ah, mas ele não falou comigo ainda, espera. Esses dias minha filha falou, mas eu estou orando para Yeshua aparecer para mim, nunca vi ele. Então, eu falei, por que você parou de orar? Né, você orava, a gente orava junto. Ah, pai, o Senhor não me ouve. Eu falei, por quê? Eu falei para Yeshua aparecer para mim, ele não apareceu. Eu falei, filha, você pensa que é assim? De uma hora para outra? Eu falei, moço, você ficou 40 dias lá sem comer. Quantos dias de jejum você já fez? Nessas horas, a resposta da criança é a mesma resposta que a gente tem. Senhor, pai. Por que você está fazendo tudo errado? Pai, Você não tem nem resposta para isso. Eu falei, filho, ele ficou 40 dias sem comer, 40 dias sem beber água. Você já fez algum tipo de jejum? Pai, Você quer resposta de um dia para o outro? Você quer ver Yeshua de um dia para o outro? Então tá bom, vou orar com você. Eu falei, vamos orar junto. Eu falei, você começa a orar, você ora 2 semanas seguidas e para na terceira? Eu falei, não dá, né? Eu falei, as coisas, existe um preço. Meu irmão, minha irmã, tem um preço a ser pago para ouvir o Senhor, sabia disso? Que existe um preço? Mas por quê? Por quê? Porque quando a gente ganha as coisas assim, a gente nem dá valor. E outra coisa, se a gente não se santifica para ouvir o Senhor, aquilo se torna em destruição para nós. O Eterno veio sobre o povo. O que o povo falou? Fala tu, Moshe, com ele, porque nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Existe um preço a ser pago. Não é de qualquer forma. O Eterno é santo. Ele é santo. Muito diferente de nós. Então existe um preço a ser pago. Não desanime em buscar o Senhor porque você não teve a resposta de imediato. Daniela ficou lá, no seu propósito, orando todos os dias, até que veio. E a mensagem chegou atrasada, né? Chegou atrasada para ele. Olha, eu estava lutando contra o principado tal lá, e ele me parou, e eu fiquei um tempo lá, e agora eu estou aqui para te responder. Não sei, então, existe uma guerra que nós não estamos vendo, até para as respostas chegarem para nós. Não deixe de buscar o Senhor. Existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago. E nós temos de semear, né? Nós temos de pagar esse preço para ouvir a voz do Senhor. O Eterno não tem para que nós desistamos por conta das controvérsias que nós vemos e vamos... Irmãos, nós sempre vamos ter motivos. Mas nós temos motivos para continuar também. Continuar crendo no Senhor. Continuar crendo no Senhor. Nós não podemos nos tornar como este mundo. Sabe o que esse mundo está fazendo? Esse mundo quer que a gente dê conta da nossa vida. Dê conta da nossa saúde. Vamos lá, né? Tem que tomar cuidado para falar. Dê conta dos nossos filhos, do que nós estamos fazendo. Querem controlar tudo. Querem controlar tudo. Querem controlar tudo. E daqui a pouco a gente está igual ao sistema aí. Sistema maligno. O Eterno não nos chamou para exigir dos outros o que nós não podemos entregar. Uma perfeição, um nível de perfeição que nós não temos. Mas nos chamou para caminharmos em unidade, seguindo, entregando o nosso coração para Ele, para sermos trabalhados. Arrependimento, em arrependimento. É isso que o Senhor viu em Caleb, em Yehoshua. Um espírito diferente, sem reservas, para seguir o Senhor. Vamos orar? Pai, eu coloco diante de Ti tudo que o Senhor nos ministrou hoje. Eu te dou graças pela Tua palavra. Eu te dou graças pela Torá. Tudo que o Senhor nos ensinou. Dá-nos força para fazer o que o Senhor deseja. Eu sei que, Pai, todos nós estamos esperando respostas. Temos orado diante de Ti. Senhor, que seja este mês, no nome de Yeshua, o término, o fim, Pai, desse sofrimento, o fim, Senhor, de toda a confusão. Que o Senhor fale aos meus irmãos, fale conosco, no nome de Yeshua, aquilo que nós estamos esperando de Ti, e que tenhamos responsabilidade com cada palavra recebida do Senhor, com cada palavra que o Senhor nos entrega, nós temos de ter responsabilidade. Pai, são pérolas, Senhor, a Tua palavra, Senhor, é um tesouro
é um tesouro, Pai, para nós, e nós temos de guardar ela no nosso coração, como disse o salmista. A sua palavra, Senhor, eu guardei no meu coração para não pecar contra ti, para não pecar contra ti. Ajuda-nos, Senhor, no nome de Yeshua, não nos deixe ser confundidos nem enganados. É um tempo difícil, tempo de guerra, um tempo de guerra nesta terra. E nós confiamos que o Senhor tem nos protegido e vai nos proteger de todo o mal. Nos ajude, Senhor, a não nos precipitarmos por conta daquilo que nós estamos vendo à nossa volta. Por conta dos nossos olhos que nos enganam, Pai, que nos enganaram lá no jardim, quando ela olhou para o fruto do conhecimento do bem e do mal e viu nele. Ela nem sabia o gosto, mas os olhos dela disse que era agradável ao paladar, agradável para se obter discernimento. Ela nem sabia o gosto daquele fruto. Nos ajude a não sermos enganados pelos nossos olhos, Pai, e a termos a nossa vida guiada e direcionada sempre pelo Senhor. Eu lhe peço, no nome de Yeshua, que assim seja, que assim seja. No próximo Shabat, dia 21, nós vamos ter uma única paraxá, a paraxá Vaikra, Levítico, e chamou. Iniciaremos a leitura do terceiro livro da Torá, do Sefer Vaikra. Hashem convoca Moshe para o Mishkan, que recebe outras importantes mitzvot para serem passadas ao povo de Israel. Essa paraxá nos ensina sobre os serviços e a responsabilidade dos Kohanim. Ensina também sobre as várias ofertas que deveriam ser levadas ao recém-construído Mishkan, o tabernáculo móvel. E assim segue. Eu convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem fale poderosamente com cada um de vocês. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Eu espero que o Senhor tenha falado com vocês aí, que vocês tenham tomado propriedade da porção que cabe a cada um de vocês. Sempre tem algum ensinamento para nós de alguma forma, né? E nós seremos convocados a prestar conta, né? Nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que o Senhor tem confiado na nossa mão. Mas o que acontece hoje? As coisas, tudo está se invertendo. Hoje as pessoas querem fazer Hashem prestar conta para nós, entendeu? Do que nós queremos, e no nosso sentimento nós não somos atendidos. Quero saber, orei, gastei meu tempo aqui, acreditei, e o Senhor não fez o que eu quis. Ainda coloca, né? Isso está ocorrendo, irmãos, em toda a terra, pessoas querendo encostar Hashem na parede. Mas como foi ministrado aqui, Hashem não se intimida. Não se intimida. Agora é bom a gente ter entendimento do que Ele tem confiado na nossa mão, tá? E eu queria compartilhar mais um pouco com vocês o que eu recebi com relação ao que foi colocado sobre Ruth e Boaz. Quando ela chegou na terra de Israel com a sogra, as pessoas falavam quem ela era e o que ela fazia com a sogra. Por isso é que Boaz tomou conhecimento. Assim como o primeiro resgatador também tomou conhecimento, mas não deu a menor atenção. Por quê? Ele estava preso nos valores dessa terra, riquezas dessa terra. Diferentemente de Boaz, quando falou, olha, você vai ter que levar essa mulher de brinde, de jeito nenhum, não quero, vou dividir meu patrimônio com a mulher que não tem nada. Como assim? Hoje nós temos pessoas na terra, com riquezas desse mundo, procurando uma esposa, um esposo, e não tem, porque quando o Senhor levanta a pessoa que aparentemente não tem nada, a pessoa fala, não quero, não vou dividir o que eu tenho com essa mulher, eu não vou dividir o que eu tenho com esse homem. Eu não sei o que ocorreu com o patrimônio de Boaz, nem com o patrimônio do primeiro resgatador, mas é possível que o primeiro resgatador deve ter perdido tudo. Imagine, Ruth, que não tinha nada, deve ter multiplicado muito o patrimônio de Boaz. Não está escrito, isso é o que eu imagino, mas uma coisa está escrita: Ruth foi usado para trazer para essa terra o maior patrimônio de Hashem, o Mashiach Yeshua.
Uma mulher que aparentemente não tinha nada, mas tinha um coração. Cuidado para o seu patrimônio nessa terra não está fazendo você perder oportunidade. Como foi ministrado aqui, não perca oportunidade. Avalie você, o coração da pessoa que o Senhor separou para estar com você. Não importa quem seja. Não se prenda nas questões de recursos dessa terra, porque tudo será destruído. É o que está escrito. E o maior patrimônio de valor para o Senhor é o nosso coração. Não permita que os recursos dessa terra frustrem os planos de Hashem na sua vida. Você não vai frustrar os planos de Hashem nessa terra que Ele tem para fazer. Se você não desejar, Ele vai levantar outra pessoa. Mas você tem poder de frustrar os planos de Hashem na sua própria vida. Cuidado para não se tornar uma pessoa sozinha, infeliz, com toda a riqueza que você tem nesse mundo. Porque a maior riqueza que o Senhor separou para nós termos é a presença dele, a presença do Mashiach Yeshua. Para isso não tem valor.